Salmo 51. Diz assim a palavra de Deus: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justo é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Eis que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com isso, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilos de alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então, ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa, dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os daria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua vontade, por tua boa vontade, faze Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Aleluia. Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos diante da tua presença, Senhor. E aliás, Senhor, nós podemos sentir a tua presença nesse lugar, Senhor, através do louvor, através da tua palavra, Senhor. Pai amado, eis aí o teu povo, Senhor, que está reunido, e quero crer que eles estão unidos também, Senhor, num só propósito, numa só adoração, Pai amado. Pai, fala conosco nesta noite, Senhor. Liberta-nos, ó Pai, das nossas cadeias, ó Pai. Liberta-nos, ó Pai. Traz a revelação daquilo que está oculto, Pai amado, até o nosso entendimento. Revela-nos, ó Deus, a tua vontade. Cura-nos, ó Deus, das nossas enfermidades, ó Pai. Perdoa, Senhor, meu Deus, os nossos pecados, Senhor. Por amor ao teu nome, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amados? Louvado seja Deus. Amados, eu estive numa igreja no domingo passado, e o pastor de lá é de uma igreja também batista, e eu fiquei prestando atenção naquele pastor, e eu louvei a Deus pela vida daquele pastor. Aquele pastor, ele ia lá nos instrumentos, porque a caixa de instrumentos que nós temos, aquela mesa, né, de som, ficava do lado aqui, ele ia lá, mexia no som, ele mexia na guitarra, ele ficava um rapaz na bateria, e ele fazia tudo. O pastor fazia tudo, amados. Ele cantava, ele ministrava, ele pregava, e ainda saía cumprimentando os irmãos ainda. Eu fiquei olhando e falei, Jesus, tem misericórdia de mim. Então, amados, quando a gente vê essas coisas, a gente louva a Deus. Porque o Senhor tem levantado homens e mulheres, homens de Deus, mulheres de Deus, nesse lugar. Que tem me auxiliado, que tem auxiliado nesse ministério tremendamente. Tanta verdade que o pastor vira as costas, sai e viaja tranquilo.
Fica sossegado, porque eu sei que o mesmo Deus que opera quando o pastor está aqui, continua a operar quando os obreiros estão aí trabalhando e fazendo a obra de Deus. Que o pastor, aliás, Deus ele não se limita ao pastor, Deus se limita aos adoradores. Amém, amados? Eu louvei a Deus por esse presente do qual o Senhor tem nos dado, né? Essa mão de obra tão carente nos dias de hoje, né? Nem todo mundo quer se envolver na obra de Deus, não é todo mundo que tem tempo para se envolver na obra de Deus, mas eu louvo a Deus, que o Senhor tem mandado homens e mulheres, tem levantado homens e mulheres dispostos a trabalhar, eu louvo a Deus por isso. Depois, eles nos chamaram lá, para dar uma palavra de saudação, e eu comentei com ele, pastor, que Deus te dê saúde, que Deus te dê vigor. Era um rapaz de 37 anos, que Deus te dê sabedoria, vigor, para que você possa aí conduzir a obra de Deus. E que Deus, pela sua infinita misericórdia, também envie obreiros, assim como Ele tem enviado aqui. Amém, amados? Eles se alegraram lá com a gente, nós se alegramos com eles lá, também podemos prestar um culto a Deus, e foi uma bênção. Eu sei que aqui também foi uma bênção. Eu queria ficar mais um domingo, mas não deixaram. Estava na férias, fazia parte das férias, pastor. Não que eu ia deixar de adorar a Deus, né? Eu ia estar adorando a Deus. E aliás, amados, adorar a Deus não se limita somente em 4 paredes. Amém, meus queridos? Porque você é a igreja do Senhor. O Espírito Santo de Deus, ele não habita entre paredes, não. Ele habita no teu coração. O Espírito Santo habita no teu coração. Amados, o crente, quando ele adora a Deus, quando ele é levado a adorar a Deus, não é porque ele quer, não. Não é porque ele tem força para isso, não. É porque o próprio Espírito nos conduz a adorar a Deus. Porque um homem natural, ele não consegue, amados, chegar e dobrar os joelhos a Deus. Senhor, perdoa meus pecados. Senhor, recebe a minha adoração. O homem natural não consegue. Mas você consegue. Por quê? Porque o próprio Espírito Santo de Deus, ele te quebranta e te leva a adorar a Deus, amados. Então, aonde você estiver, lá está a igreja do Senhor Jesus. Você representa a igreja do Senhor Jesus. Quando você abre a boca, Deus opera. Porque dentro de você habita o Espírito Santo de Deus. E eu estava lá numa chácara, que é a nossa chácara. Eu estava lá de manhã, e eu gosto de levantar cedo, fazer um café e escutar os passarinhos cantar. Que bom, né? Isso é uma benção. E eu desci morro abaixo, para ver o galinheiro, como que estava. Mas eu vi as folhas se balançando, o galho se balançando, e não havia vento. Eu parei, meio que assustado. E ali a presença de Deus foi manifesta. A presença de Deus ali foi tão grande naquele lugar, amado, que eu não consegui ficar de pé. Tão gostoso que é. Amados, Deus está aonde você está. Ele te acompanha em todos os lugares. E não tem essa não, de você pedir uma licencinha para Jesus. Falou assim, segura as pontas aí, fica aí um pouquinho, que eu vou resolver alguma coisa aqui, eu tenho que resolver um assunto particular. Não tem essa não. Aonde você for, Ele vai também. Aonde você adorar, Ele está lá também. Aonde você proclamar a palavra dEle, Ele está lá também, amados. E eu louvo a Deus por esse privilégio, porque esse privilégio não é do pastor, esse privilégio é de todo aquele que crê no Senhor Jesus. Amém, amados? Meus queridos, lendo esse salmo, que foi escrito por Davi, aliás, dos 150 salmos que foram escritos, 79, se eu não me engano, são 70 e poucos, 79, se não me engano, são do rei Davi. 79 salmos. O homem era um poeta nato, poeta de Deus. E aliás, a Bíblia fala que ele é um homem segundo o coração de Deus. Um homem pecador, um homem sanguinário,
homem adúltero, mas ele é segundo o coração de Deus. Vai entender o que tem na cabeça desse Deus. Não é, amados? É um homem segundo o coração de Deus. Mas por quê, amados? Talvez seja porque ele reconhece os seus pecados. Talvez porque ele reconhece os seus erros e busca a reconciliação. Quando ele escreve esse salmo aqui, amados, ele relata aqui o que ele sentiu no momento do qual ele escorregou, no momento do qual ele pecou. Davi, antes de assumir o seu reinado, ele foi perseguido pelo rei Saul. Foi caçado pelo rei Saul, foi rejeitado pelos seus irmãos. Mas um dia, aprove a Deus, e ele assumiu o trono. E esse homem, mesmo depois de assumir o trono, continuou ainda com as adversidades, seus inimigos. E ele teve que continuar guerreando, por vários anos, guerreando um campo de batalha. Enquanto ele estava batalhando, enquanto ele estava lá como comandante das suas tropas, eles ganhavam as guerras, as lutas. Eles ganhavam, saíam como vencedor. Mas teve um tempo que parece que ele se cansou e pediu uma folga, e pediu um descanso, e quis ficar no palácio, descansando, desfrutando um pouco de gozo e um pouco de paz. E houve um momento que ele estava ali andando no pátio do palácio. Ele olha lá para baixo e ele vê uma ovelhinha pulando, feliz, alegre. Essa ovelha era Betsaba. E Davi viu aquela mulher estava tomando banho. E ele se encantou com ela. E aliás, amados, Jesus disse que os nossos olhos é a janela do nosso coração. Verdade tamanha seja dita que Eva, ela desejou o fruto, porque ela viu. Os olhos é o desejo do coração. É a janela do coração. Muitas vezes aquilo que nós vimos, aquilo que contemplamos, que os nossos olhos contemplam, ele joga para o coração, trazendo desejo. Por isso que não é bom você ficar lá na internet, vendo algumas coisas que não é do agrado de Deus. Porque é fantástico, a internet é tremenda. Eu digo porque eu gosto de pesquisar, eu viajo na internet, e de vez em quando aparecem uns lances, que até a gente se assusta, meu Jesus, que é isso? Mas Deus nos dá graça e foge dele, foge da aparência do mal. Isso é como se fosse uma tentação, porque o que nós vemos, nós cobiçamos. Por que a televisão lança tanta propaganda? Porque ela fala, a televisão está barata, a televisão é boa, olha, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro, tal. Você está lá contemplando aquilo lá, até descer pelo teu coração. O que você faz? É verdade, minha televisão está ruim. A televisão está chuviscando nela, a televisão é nova. Você vai lá no cartão, lá e divide lá em 10, 12 vezes, mas você leva a televisão. A concupiscência dos olhos. Né? Davi caiu nessa. Viu aquela mulher e desejou aquela mulher. E ele, não contente, vendo daqui de cima, ele deu a volta e desceu, e foi lá perto do muro, e mais perto, e não satisfeito com o que ele estava vendo, o que ele fez? Pulou o muro. Davi pulou o muro. Aí ninguém mais segurou o homem. Porque o homem, quando bota alguma coisa no teu coração, um desejo no seu coração, ele esquece e passa por cima da razão. A Bíblia fala que um abismo puxa outro abismo. Um erro chama outro erro. Um pecado chama outro pecado. E nós muitas vezes nos deixamos levar, inconsequentemente, sabemos que não podemos, e muitas vezes nos deixamos levar, e não medimos as consequências
Foi o que aconteceu com o rei Davi. Não satisfeito de estar só com uma mulher, engravida a mulher, chega ao ponto de querer matar Urias, esposo dessa mulher. O homem vai até as últimas consequências, não conseguindo passar a culpabilidade para Urias, porque ela estava grávida. Manda Urias para a frente de batalha para que ele morra. Olha aí, um pecado puxando outro pecado, um erro puxando outro erro. E eu quero dizer uma coisa para você, meu amado. O diabo, ele ajuda a fazer o erro e o pecado. O diabo ajuda. Ó, gente fina ele. Amigão. E ele, quando levou Davi a ver Betseba, ele poderia ter levado um jumbo. Tem nada contra o jumbo, mas não, ele levou um Boeing 737, né? Já tinha ajeitado. Presa fácil. Caiu fácil na armadilha do diabo. Quero dizer para você, meu amado, que o pecado também que nos rodeia, ele não chega de uma vez, não, metendo a pé na porta e entrando de uma vez, não mete a porta no teu coração, não. Ele chega de uma forma sorrateira, de uma forma tranquila. Não, ninguém vai ficar sabendo. Pode fazer. Vai lá, bobo, eu te ajudo. Não, ela nasceu para você. Ele nasceu para você. Vocês... O cara é casado, tem sua família, tem lá seus compromissos. É o que ensina na televisão, não é? As novelas, não é verdade? Tem umas novelas que passam na televisão, no Canal 5, né? Que passa. Está mirando sério assim? Tem umas novelas que passam na televisão, amados, que, né, casados, né? Ah, mas ela merece mesmo, merece levar o chifre dele. Não é? Ah, e os dois formam um casalzinho tão bonitinho, dois barbados. São tão legais. As duas são tão bonitinhas. São os levados por indução. E às vezes a gente se acostuma com isso e acha isso normal. O pecado, ele chega de uma forma sorrateira. Às vezes você assiste um filme picante, aquelas cenas picantes. O que você deseja fazer? Ah, vou comer pipoca. É? Não, está aguçando algum sentimento no teu coração. Está alimentando algum desejo no teu coração. Davi foi assim, ele viu e desejou. Eu vi na televisão aquelas cenas picantes. O que veio no meu coração? Os dois estavam lá no mall, né? E eu senti vontade de comer pipoca. Não existe isso, amados. E Davi teve uma experiência amarga com esse acontecimento. Ele teve uma experiência amarga quando ele escorregou, amados, quando ele cometeu esse pecado. E vou dizer mais para você, meus filhos. Se não fosse Deus chamar o servo dele, o profeta Natan, e chegar bem no nariz dele, e esfregar o dedo no nariz dele, talvez ele ia deixar quieto. Não, ninguém vai falar nada, eu sou rei. Ninguém vai falar nada, eu sou pastor. Não vai. Davi, ele relata nesse salmo, tanto no Salmo 51, como também no Salmo 32, que é uma continuação praticamente do Salmo 51. Ele relata o que é sofrer a dor do pecado. Porque o pecado, meus amados, o que é pecado? Pecado é quando nós desviamos do propósito de Deus. O pecado é quando nós desviamos da vontade de Deus. Isso se chama pecado. E ele sentiu a dor do pecado. E o pecado, amados, o pecado é como se fosse um acidente numa autopista. Já viram? Dois carros colidirem numa autopista? Voa pedaço para tudo quanto é lado.
Vai para-choque para um lado, vai pneu para outro, vai vidro para outro, vai pedaço para tudo quanto é lado. O pecado também é assim. Ele faz um estrago violento. A gente lida com famílias, a gente lida com casais, e a gente vê, amados, como que acontece as coisas vêm do nada. Parece que ele vem de sorrateira, de uma forma bem sutil. E quando a casa cai, sobra para todo mundo. E isso é uma verdade. Adão pecou, não foi? E por causa dele, ele contaminou toda uma humanidade. Por causa dele, nós fomos expulsos do paraíso, senão a gente estava lá, deitado em berço esplêndido, olha só que bênção, no jardim, no paraíso. Mas por causa que ele pisou na bola, nós pagamos o pato. Não é verdade? Também quando nós pecamos, começa a ter muitas consequências por causa do pecado. Na família, no relacionamento com a igreja. Porque quando a gente começa a andar no pecado, a primeira coisa que nós temos, amados, é nos afastar. A gente parece leproso. Se sente mal. Já não tem mais a mesma satisfação. Já não tem a mesma alegria de estar junto com os irmãos. Já não tem a mesma alegria de estar louvando a Deus. Porque o pecado é um desastre. O pecado, ele mata. Foi o que Deus falou para Adão: dia que comer dessa fruta, certamente morrerás. E Adão continuou vivo. Existe uma morte no relacionamento para com Deus quando pecamos. Deus se afasta, que Deus não se agrada do pecado, mas Ele se compadece do pecador. Ele se compadece de nós. Meus amados, a Bíblia nos ensina no livro de Provérbios que o sábio, ele aprende com os erros dos outros, mas o tolo aprende com os seus próprios erros. Nós muitas vezes temos a ciência, temos o conhecimento das consequências do erro, dos atos que nós fazemos, mas o cometemos. Quando nós deveríamos nos espelharmos nas pessoas que já passaram por determinadas situações, e deveríamos temer, ou voltar atrás. Então eu vejo aqui, através da vida de Davi, a dor do pecado, a dor do sofrimento. Ele relata no Salmo 51, e eu, como não sou tolo, eu quero aprender com o rei Davi. Amém, amados? Se ele passou por essa situação, eu vou tentar fazer de tudo para não passar. Eu vou tentar escapar dessa situação. Porque eu sei o que ela pode me causar. Eu aprendo com o rei Davi. Que quando nós pecamos, que quando nós erramos, quando nós nos afastamos de Deus, a primeira atitude que nós devemos ter diante de Deus: reconheça o teu erro. Reconheça que você errou. É a primeira atitude do pecador. Que não adianta. Eu pequei, mas eu pequei por causa dela. Eu pulei a cerca porque ela não quis nada comigo. Assume o teu erro. Assume o teu pecado diante de Deus. Essa é a primeira atitude que um pecador deve ter. E foi a atitude da qual também o rei Davi teve. Lá no Salmo 51, verso 3 e 4, diz assim: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a sua sentença, e tens razão em condenar-me. Sabe o que Davi podia fazer? Não, o senhor é culpado. Não foi o que Adão fez? Adão fez isso também. Quando Deus procurou ele no jardim, falou: o que você fez? Foi a mulher que o senhor me deu. O culpado quem é? Deus. O culpado foi Deus que deu a mulher para ele. Davi também poderia ter tomado essa posição. O culpado foi o Senhor, que colocou Betseba, para que eu possa vê-la. Começamos a buscar desculpa e jogar a culpa em outros. Começamos a arrumar alguns álibis para nos isentar da nossa responsabilidade.
Façamos como Davi. Se pecou, reconhece. Eu pequei, Senhor. Eu errei, Senhor. Pequei contra ti. Pequei contra a tua palavra. Por isso, Senhor, a tua sentença eu vou aceitar. Reconheça. Não fica jogando nas costas de outro, não. Assuma a tua responsabilidade. Assuma os teus atos. Não foge dele, não, porque Deus conhece o teu coração. Não tem como fugir dele. Não tem como esconder dele. Não tem como negar a verdade dele. Outra atitude que eu percebo em Davi, amados, é se humilhar diante de Deus. Diz lá no capítulo 51, verso 5, diz assim, sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que concebeu a minha mãe. Amados, o erro é humano. Errar, todos nós erramos. Mas nós devemos corrigir os nossos erros. Buscar não errar, ou mesmo praticar os mesmos erros nos quais nós cometemos. Devemos ser humildes diante de Deus. Humilhe-se diante da potente mão de Deus, debaixo da potente mão de Deus, e Ele no tempo certo vos exaltará. Se humilhar diante de Deus é reconhecer que Deus é Senhor, que Ele é a verdade e nós somos mentirosos. Humilhar-se diante de Deus é buscar a reconciliação. Pecou, reconhece o erro e se humilhe diante do Senhor. Porque, amados, esse Deus no qual nós servimos é um Deus tão bom, é um Deus tão misericordioso, meus queridos, porque foi Ele que veio buscar reconciliação conosco através de Jesus Cristo. Nós que ofendemos Ele, nós é que pecamos contra Ele, nós é que quebramos a aliança contra Ele. Então era nós que deveríamos buscar também a reconciliação. Mas o homem pecador não tem condições para isso. Para isso Ele enviou o seu Filho, trazendo reconciliação com os homens, restabelecendo a comunhão para com os homens. Ele, que foi a parte ofendida, Ele busca a reconciliação. Muitas vezes, amados, se alguém pisa no nosso pé, às vezes até sem querer, a gente se fecha o coração. Foi ele que pisou no meu pé. Ele que veio pedir perdão. Às vezes ele nem percebeu que pisou no teu pé. A cabeça da gente, amados, é uma máquina criativa, ela cria situações, ela cria traumas, dos quais nós muitas vezes ficamos aprisionados. A cabeça, o cérebro humano é fantástico, e ao mesmo tempo terrível. Eu já contei para vocês a situação do macaco? Não? Tinha um camarada, que ele tinha um carro velho. Não é o pastor Fantini, não. O pastor Fantini também teve um carro velho também. Mas ele foi sair para trabalhar de manhã, já estava atrasado. Aquela correria, perdeu a hora. E quando ele chega na garagem, o pneu estava furado. Rapaz, que desespero. E ele preocupado com o horário que ele ia chegar atrasado, ia levar uma bronca do chefe. Ele foi pegar o macaco para trocar o step. Chega lá, o macaco está quebrado. E agora, para trocar o pneu do carro? Ele só tinha um carro. E só tinha um macaco. E o macaco não funcionava mais, estava quebrado. O que ele pensou? Eu vou pedir para o meu vizinho. Beneval, meu vizinho. Eu vou pedir para ele. Vou lá, o Beneval é legal. O Beneval é meu amigo, não é? Aleluia. E ele vai me emprestar para mim o macaco, né? Ele pegou e foi. Eu peguei e fui. Ou ele pegou e foi.
para a casa do Benerval. No caminho ele começou a pensar, mas se o Benerval fazer cara feia para mim? E se o Benerval fazer pouco caso de mim? Se o Benerval falar alguma coisa, a cabeça dele começou a maquinar. O Benerval, coitado, não estava sabendo de nada. Ele bate na porta da casa do Benerval. O Benerval sai todo alegre, contente, sorridente como ele é, né? Aleluia. Sai todo feliz e contente. Ai, que dia lindo. Bom dia, Espírito Santo. Né? E o rapaz chegou na porta dele, quando viu o Benerval, falou, você quer saber de uma coisa? Você pega o teu macaco. O Benerval não estava sabendo de nada. Percebe como a nossa mente nos faz prisioneiro, amados? Nossa mente, ela nos aprisiona, ela nos acorrenta. Muitas vezes deixamos de ter comunhão com os irmãos, comunhão com a igreja, comunhão para com Deus, porque a nossa cabeça começa a criar situações. Vai lá e se reconcilia com teu Deus, porque Ele é poderoso para te perdoar, Ele é poderoso sim para te restaurar a tua comunhão com Ele, amados. Para de ficar magoando, para de ficar imaginando ou pensando algumas coisas que não tem nada a ver. Reconheça quando é o diabo que está soprando nos teus ouvidos. Porque o diabo, o que ele quer? Ele quer que você seja feliz. Não é? O diabo, ele quer que você seja abençoado. Não é? Mentira, amados. O diabo, ele quer que você se exploda. É verdade. O diabo veio para matar, roubar e destruir. A matemática de Deus é somar e multiplicar. A matemática do diabo é diminuir e dividir. É fácil você entender quando é o diabo e quando é Deus que está no negócio. Trouxe divisão, trouxe contenda, trouxe tristeza, trouxe separação. Repreende em nome de Jesus. Repreende, amados. Porque o Espírito Santo de Deus ainda habita em você. Tenha força, tenha ânimo, não desista não, não se dê por derrotado, nem se dê por vencido, porque você errou, porque você pecou, não, amados, o sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo o pecado, não existe pecado que ele não possa perdoar. Para um grande pecador, há um grande Salvador, Jesus, amado. Eu sou um grande pecador, você, eu tenho certeza que também foi um grande pecador, e aliás, nós continuamos sendo pecadores, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Ou seja, nós não devemos viver na prática do pecado, estamos sujeitos ao pecado, mas não devemos viver na prática do pecado. Pecou, peça perdão. Pecou, se humilha diante de Deus. Eu tenho certeza que Ele vai te perdoar. Mas busca a reconciliação. Eu aprendo com Davi, meus amados, que pecado tem nome. Tem pessoas que vão orar a Deus, pedir perdão pelos pecados. Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Deus olha para a cara dele e fala, você é um cara de pau, hein, cara? Para pecar? Se pecou, não vale isso. Agora, para pedir o perdão, é no atacado. Pecado tem nome. Pequei contra ti. Fiz isso e fiz aquilo. Me perdoa. Me perdoa. Deus não rejeita um coração quebrantado. Deus não rejeita um coração contrito. Peça perdão, amados. Pecado tem nome. Sei que desejas a verdade no íntimo. Olha lá no verso 6. Não tem coragem de pedir perdão ou confessar os teus pecados, porque Tiago diz. O apóstolo Tiago diz que nós devemos confessar os nossos pecados, até mesmo os nossos irmãos. Mas não tem coragem? Vai lá e dobra o joelho diante do Senhor. E seja sincero com Ele. Pai,
eu passei a mão naquilo que não devia. Eu me apropriei de algo que não me pertencia. Eu cobicei a mulher do meu próximo, a mulher do meu irmão. Me perdoa. Deus é tremendo. Deus é tremendo. Deus é tremendo. Ele vai enviar refrigério. Ele vai enviar alegria. Ele vai enviar restauração. E hoje é noite de restauração. Hoje é noite de pedir perdão aos pecados. Hoje é noite de nós refletirmos, de fazer uma introspecção de tudo aquilo que fizemos, tudo aquilo que falamos, das nossas atitudes, que talvez não tenha agradado a Deus. Hoje é noite de ceia, é noite de comunhão, é noite de restauração, é noite de quebrantamento, é noite de cura. Porque o pecado nos traz doença, o pecado nos traz a enfermidade, mas o sangue de Jesus nos cura e nos liberta de todo o pecado. Aleluia. Vamos colocar de pé. Amados, concluindo aqui, Deus quer te devolver a alegria da salvação. Davi já não tinha mais alegria, por causa do seu pecado. O pecado dele estava com ele dia e noite, o acusando. Acusava Davi dia e noite. Cara, você pisou na bola. Você errou, você pecou, Davi. Deus não vai querer saber mais de você não, porque você pecou. Porque você errou, porque você pisou feio na bola. Era isso. Meu pecado me persegue todos os dias. Mas hoje, o Senhor quer colocar um basta nessa história. Nosso Deus, Ele dividiu a história, antes dele e depois dele, antes de Cristo e depois de Cristo, também que Ele seja um divisor na tua vida, que Ele faça uma diferença na tua vida, meu amado, que Ele venha mudar a história da tua vida, o antes e o depois.